Fala galera, boa tarde. 4 horas. Estamos entrando no nosso Studio Talks de sexta-feira. A galera está começando a entrar. Hoje a gente vai conversar com a Paula Renata. A Paula Renata ela tem uma consultoria financeira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Ela mandou para mim aquele solicitado aí. Tá entrando agora. Olá, boa tarde. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Como é que tá? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. E aí, preparada para sua primeira live? Preparado. Falei para você, né, que eu sou virgem em live. E aí, Rê, tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, É, Thiago. Obrigada mas que por bom, isso. né? Pô, é ótimo, vai ser muito bom o bate-papo. Vai sim. Muito obrigada pelo convite. Vamos esperar o... Eu que agradeço. Vamos esperar o pessoal começar a entrar um pouquinho, dar uns minutinhos. Galera que tá entrando agora, tá escutando a gente direitinho, tá conseguindo ver a imagem. Como é que tá aí o áudio e o visual de vocês? Dá um like aqui, se tá tudo certo. Pessoal entrando, que eu conheço, o Marquinho. Bastante gente que eu convidei também, meus alunos. Show! Ah, que legal, que legal. Muito bom. Tem bastante gente entrando aí, a galera tá começando a entrar. E aí, Rê, como é que você tá? Trabalhando muito online agora, né? Muito. Só online, né? É, meu, nossa. Uma É, mudou, nossa, né, Thiago? Agora a gente tem que se adaptar, não mudou. adianta. É, nossa, Só mudou muito. online. É. E hoje eu Onde é que a curti gente ia sua aula. imaginar, né? Hoje eu curti sua aula. Ah, e aí, mas você falou que você fez um pouco, você não chegou a fazer toda, não? Não fiz toda, não, mas assim, eu ia fazendo alguns exercícios, aí quando eu cansava muito, eu dava uma pausa e fazia metade do outro. Mas, Não, mas é assim, o esquema é esse, o importante é não parar. mas Vai dando umas pausas, respira, para, recupera, continua, entendeu? você sabe Não que pode abandonar. isso vai ser de grande ajuda nessa pandemia aí, né? Que o pessoal tá com isolamento social. Eu acho que a academia, essas aulas online é muito bom, né? Para o corpo, para a mente, porque a pessoa tem que pensar em outras coisas, né, Thiago? Não dá para a gente ficar Sim. só focado no que passa na TV, porque senão a gente pira, né? Não, e você acaba entrando num looping, né? Naquela coisa negativa de você estar sendo só vendo notícia de coisa ruim que acontece, né? Porque isso, na verdade, eu falo bastante isso. A mídia acaba vendendo muito isso, é o que mais vende, né? Sim. Então, assim, se a gente não tiver esse tempo pra gente cuidar da nossa cabeça, do nosso corpo, automaticamente a gente acaba tendo problemas de saúde mesmo, né? Sim. E assim, minimiza o estresse, né? A pessoa para de pensar tanto no isolamento e começa a se cuidar, né? É bem isso. Mas achei muito bacana. Eu vou É. continuar te E, acompanhando. e quer queira ou não, assim, e aí em segunda e sexta, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Uau! É legal. Não, e quer queira ou É não, um né? Os ritmo, né? exercícios físicos, eles também liberam aí hormônios do bem-estar, né? Então, por exemplo, eu vejo por mim, eu mesmo, eu acordo todo dia bem cedo. Desde menino, assim, acordo 5h30 da manhã, sabe? Assim, fui muito hiperativo, não ficava muito tempo na cama. Ah, Abria o olho e já saía correndo para fora da cama, sabe aquelas coisas assim? sei. E só que, lógico, eu tô com 41 anos, então eu acabo acordando meio assim, tal, aí vou tomar meu café, eu acordo até umas 2 horas antes para eu poder me acostumar, né, a estar numa vibração maior quando for 7h30. Mas, cara, quando é 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, o treino acabou, nossa, meu estado já é outro. Eu já tô numa outra pegada, assim, pro dia mesmo, sabe? Para eu ter mais Eu ima- energia, para eu poder fazer minhas tarefas, para eu lidar melhor com as pessoas, é outra coisa. eu imagino, é verdade. Quando eu fazia academia era bem assim mesmo. É que eu dei uma parada aí, agora eu vou retomar contigo. Legal. Ó, a Ju tá entrando aí, também entrou a Ju. Bom, então acho que a gente pode começar a bater um papo aí, né? Falar um pouquinho aí sobre
o nosso assunto. A Renata, a Paula Renata, na verdade, eu chamo só de Renata, mas é Paula Renata, né? É. O pessoal te chama mais de Paula ou te chama mais de Renata? Você sabe que quando eu era criança era só Paula. Depois, na Aham. adolescência, só Renata. E às vezes eu É. ganho, algumas pessoas me chamam de Paula Renata. É muito engraçado. Eu escolho um dos nomes sempre, então É eu sempre bom, chamo é. de Renata. Dizer assim, olha, o que você lembrar primeiro, tá tudo certo. Então, pessoal, para quem está acompanhando a nossa live, para quem está chegando agora, a Renata eu conheci através de algumas consultorias financeiras e tal. A Renata ela fez agora recentemente, no ano de 2019, nesse segundo semestre, o cronograma, a consultoria financeira do estúdio, né, para o ano. Na verdade, a gente fez um balanço de 2019 e a gente ia fazer o budget de 2020, né? É. Mas com essa pandemia, a gente tá revendo algumas coisas, tá reajustando algumas coisas, e aí eu falei para ela, porra, por que a gente não faz uma live, eu e você, né? Porque eu acho que um dos temas principais, né, que as pessoas elas sentem necessidade de compartilhar, de conversar e até de tirar algumas dúvidas é sobre a questão financeira mesmo, né? Muita gente numa situação delicada, pessoas que estão com empresa fechada, pessoas que são empregadas de empresas que estão com o contrato suspenso. Então, existe uma preocupação geral, né, em relação a isso, a essa questão financeira. Então, aí eu convidei a Rê para fazer essa live com a gente, ela super topou, ela tem uma empresa de consultoria financeira chamada Optatus, né, ela vai falar aí um pouquinho para vocês sobre isso, e a gente vai bater esse papo, que vai ser bem interessante. Fala aí, Rê, um pouquinho aí sobre a tua história, a tua empresa. Nossa, é uma história longa, eu vou reduzir bastante aqui. A minha vida inteira eu tive experiência profissional na área financeira, né? Fui já empreendedora, já tive uma loja. Logo que eu saí da faculdade, eu fiz ciências contábeis e decidi ser empresária. Aí saí, montei uma loja lá em Campinas, no centro em Campinas, deu super certo. Eu vivi com essa loja uns 6, 7 anos em Campinas. Fui para Floripa no meio desse tempo, abri loja lá também. E daí lá não deu muito certo. Florianópolis é um mundo à parte, né? Aí acabei, Aham. aí acabei trabalhando na minha área específica. Meu primeiro emprego foi banco, depois trabalhei em área de contabilidade, controladoria, até trabalhei em grandes empresas, Faber-Castell, Shopping Iguatemi, até Sebrae, né? Foi o último trabalho meu. E aí resolvi sair do Sebrae para montar a minha consultoria, que é a Optatus, para atender os meus clientes, porque no Sebrae eu não tinha muito tempo para fazer isso. A gente tinha tantas coisas para fazer que alguns clientes pediam para eu trabalhar com eles diretamente, pelo código de ética a gente não poderia. Então eu falei, bom, eu Aham. quero trabalhar para mim, quero cuidar dos meus clientes, e foi assim. E hoje estou super Que feliz, legal. graças a Deus, estou trabalhando muito, porque gestão financeira toda empresa precisa, além da empresa, não só quem tem empresa, né, Thiago? Pessoa física também precisa. Ter Sim, um sim. financeiro, planejamento. Então, eu atendo pessoa física, pessoa jurídica, faço um pouco de coaching, faço assessoria, consultoria, dou cursos, então é um pouco de tudo. Mas, Não, e é ótimo, porque o brasileiro, de forma geral, pelo que eu percebo, né, a gente não tem a educação financeira, né? Eu não sei se em outros países, como é que funciona isso, mas o brasileiro é sempre aquela coisa do jeitinho, né? Ah, eu dou um jeitinho, depois eu vejo como é que eu faço, eu jogo no cartão de crédito, eu parcelo isso em 10 vezes, em 20 vezes, sei lá, a gente vê quanto é que fica a parcela, mas eu não quero saber quanto eu vou pagar de juros. E a gente vai dando aquele jeitinho para ele equilibrar as contas, né? Então, fala para mim, agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, onde muitas empresas estão fechadas, as pessoas estão dentro de casa, elas estão tendo que controlar mais os gastos. Como é que você vê de forma geral isso, Rê? E como é que essas pessoas elas conseguiriam, sei lá, renegociar algum tipo de dívida? Quais seriam os principais armadilhas, né? Para quem está nessa recessão, o que você acha aí disso tudo? olha, eu acho que uma das principais renegociações que devem ser feitas, né, principalmente para aquele micro e pequeno empresário que teve que fechar as portas por causa do isolamento social, seria primeiramente o aluguel, tá?
o aluguel é uma das coisas que deve ser conversada com o proprietário, que geralmente é o que mais pesa aí para a micro e pequena empresa, né? Outras ações, como renegociação de empréstimos, né? Quem já tinha um empréstimo antes de entrar a pandemia, então esse empréstimo está rolando, só que a gente consegue, tem uma oportunidade aí de suspender pelo menos 3 parcelas. Então, tem que verificar junto ao banco, né? Ou à financeira, no caso, se for o caso, tentar postergar isso, né? O que a pessoa tem que verificar sempre. Vamos supor que eu tenho um crédito já, né? Um parcelamento. Como que vai ser isso após a retomada dos pagamentos? Então, não basta falar assim, olha, então suspende os pagamentos, está tudo bem, mas e depois? Como que vai ser essa negociação depois, né? Geralmente, alguns casos não tem juros, né? Ou tem um juros bem pequeno, tipo só inflação, que dá para você dar uma segurada realmente para ajudar, né? E outras financeiras acabam te cobrando muito mais altos juros e numa dessas acaba não compensando. Então, tem que ser colocado na ponta do lápis. Posso ir falando? Pode, não, manda bala, manda bala. O pessoal que tiver algum tipo de dúvida, né? O pessoal que quiser mais informação, galera que tiver dúvida, pode mandar mensagem aqui pra gente, que a Rê vai desenvolvendo aí a conversa e a gente vai dando umas pausas para conversar, também para tirar alguma dúvida. Que tem bastante. Manda bala, manda bala. Uma das coisas também primordiais é a análise, né? A gente costuma falar que a organização financeira, que é o nosso tema de hoje, né? Eu costumo dizer que são 3 passos para a gente ter essa organização financeira. O primeiro passo seria essa faxina financeira. Então, a redução realmente de custos, né? De despesas. Como que eu faço isso? Eu vou pegar todos os meus extratos, pelo menos do último mês ou dos 2 últimos meses, e vou analisar o que caiu nesses extratos, né? Tentar analisar por categoria, né? Com o que eu gasto mais. Eu vou analisar em conjunto com o cartão de crédito. Então, qual categoria, desculpa, que eu gasto mais? Eu gasto mais com alimentação, eu gasto mais com moradia, com energia elétrica, com o que eu estou gastando? E aí, verificando esses gastos mais significativos, eu vou pegar esse montante e vou verificar o que eu consigo reduzir disso, né? Então, por exemplo, se meu gasto maior é com alimentação, claro que eu não vou parar de comer. Pessoa que come muito na rua, que pede iFood toda semana. Então, claro que eu não vou parar de comer, mas eu vou reduzir, porque ele tem que entrar no meu orçamento, certo? Quem gasta muito com taxas bancárias. É impressionante como tem tarifas, né? Coisas que você olha no teu extrato, você não sabe nem de onde veio. Então, às vezes, tem clientes meus que falam assim, mas eu sou cliente VIP desse banco. Você precisa disso, né? Hoje você vai ficar dentro de casa, você vai fazer tudo online. Você precisa ter um atendimento, sei lá, prioritário quando você chegar no banco. Você não vai mais no banco. Agora você vai fazer tudo pelo aplicativo, né? Então, olhar essas taxas. Anuidade de cartão, outra coisa. Então, às vezes, você tem anuidade de cartão de crédito. Muita gente não sabe que pode negociar isso, né? Então, quando cai a primeira taxa de anuidade, você pode ligar lá e pedir para que eles cancelem o resto. E eles vão cancelar. A maioria dos cartões cancelam para manter o cliente, tá? Juros, cheque especial, né? Por exemplo. Muita gente tem 2 ou 3 contas correntes em bancos diferentes. E, pasme você ou não, tem gente que paga juros num banco e tem saldo no outro. Não, é possível, óbvio, com certeza. Por quê? Por puro descontrole. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa na correria não olha o saldo, sabe que tem dinheiro, porque assim, tem dinheiro num banco, mas não tem no outro, mas está sossegado porque está com dinheiro em algum lugar. Só que aí ele vai e ele paga
pelo cartão de débito do outro banco que não tem dinheiro. E fica devedor no banco e fica com o dinheiro no outro. E isso gera uma despesa desnecessária. Não, e a mesma coisa também para as pessoas que têm 3, 4 cartões de crédito, né? Tem gente que tem um monte de cartão e acaba fazendo dívida não dívida, né? Mas assim, acaba pagando juros nesses cartões porque não tem controle nenhum, né? Não tem controle do que gasta, né? Não tem. É aquele negócio que você começou falando, né? Tem clientes, muitos dos meus clientes compram tudo parcelado. E aí chega uma hora que o montante das parcelas não cabe mais no bolso. Aí começa o negócio complicar. E a primeira coisa que nunca você deve deixar de pagar é o cartão de crédito. Por quê? Porque os juros é absurdo, né? Você paga mais de 300% ao ano de juros. Então... Qual que é o percentual ao mês do cartão de crédito? Ele vai variar de cartão para cartão, mas... Mais uma média que é 13, 14? 14% ao mês. Então, por exemplo, se no mês, sei lá, eu tinha que pagar o meu cartão R$100, eu não paguei, no próximo mês eu pago 113, 114. E aí no outro... A mais. No outro você vai pagar juros sobre juros. Agora, tem uma regra do Banco Central que se a pessoa ficou devedora, acho que mais do que um mês, no segundo mês ele já propõe um empréstimo aí para a pessoa, um parcelamento desse rotativo para que ela não fique com um saldo muito devedor, né? O problema Não, e é meio sacanagem essa coisa de juros sobre juros também, né? Meio abusivo, né? Muito. E o problema desse parcelamento, Thiago, é que os juros são absurdos também. Entendeu? Então, meio que uma coisa não compensa com a outra, não vale a pena. Às vezes a pessoa eu tô estourando o limite do cartão, vai lá e faz um empréstimo desses, entendeu? Empresta para cobrir o limite, também é roubada. Tem que fazer certinho, né? Ficar devendo no cheque especial, gente, muito alto os juros. Cheque especial é... Então... 15% pessoa jurídica, mais ou menos. A média vai dar de 11% a 15%. Depende muito do relacionamento, né, que o cliente tem com o banco. E pessoa física, o governo, o Banco Central, aliás, limitou a pessoa física para 8% o cheque especial desde janeiro. Mas mesmo assim está muito caro. Você acha, então, por exemplo, que nem eu escuto bastante o contrário, né? Por exemplo, a galera quando tá meio racionando, que nem agora, o pessoal fala assim, cartão de crédito eu vou abandonar, não vou pagar, porque, lógico, eu tenho meu aluguel, tenho supermercado, tenho um monte de coisa para fazer. Você acha que deveria ser ao contrário? Por exemplo, não, a prioridade é o cartão de crédito por causa dos juros e as outras coisas você tenta renegociar, então? Sim. Sempre. O cartão de crédito, se você ficar devedor, você vai pagar muito caro por isso. A mesma coisa os impostos, né? Impostos nunca você deve ficar devendo, porque depois ele vem com uma multa aí de 20%, juros, mora, não sei o quê. Então, exatamente. Sempre que você puder... Deixa eu tirar minha gata daqui. Desce já. Sempre que você puder não dever para banco, para governo, é melhor. Então, o que você vai renegociar aí, né? Então, é o aluguel, você vai verificar a sua conta de energia elétrica, por exemplo. Será que tem necessidade de você ficar tanto tempo com o ar-condicionado ligado? Tanto tempo no chuveiro? Será que agora que você está dentro de casa, você precisa mesmo passar roupa todo dia? Né? Tem gente que fala assim, não, mas todas as minhas roupas eu tenho que passar. Cara, você está em casa. Será que você não pode economizar nisso, né? São muitas coisas. Abrir geladeira, por exemplo, falando de energia elétrica, né? Quem está dentro de casa o dia inteiro, vai lá, fica o dia inteiro, abre geladeira, pega água, abre geladeira, pega alguma coisa. Cara, isso consome muita energia. No final das contas, vale a pena economizar. Até aqueles aparelhos que as pessoas deixam na tomada, né? E fica lá stand-by. Por que não tira da tomada quando não está utilizando? Então, é menos consumo, né? É menos consumo. Tem várias outras coisas. Uma das coisas que eu não cortaria de verdade nessa pandemia é a internet, porque é o que a pessoa pode até ganhar dinheiro com ela, né?
e surgem muitas boas ideias, né, Thiago, com a internet hoje. Sim. Outro dia a gente estava conversando, né? Você falou daquele cara que faz os consertos, né, de automóveis antigos. Poxa, então assim, hoje eu já dei a dica para um cliente meu de oficina, entendeu? Eu falei assim, poxa, que bacana, olha, tá fraca a sua oficina, faz um canal, começa a dar dicas, depois lança um curso online e vai começando a pegar o jeito, né? Essa questão online, as consultorias online, né, as aulas online, a gente pega as universidades, lógico, eu acho que na área da educação, né, nada substitui o presencial, né, o contato com o professor, a troca de experiência ao vivo, né, você poder conversar. Que nem eu pego o meu curso, né, o curso de educação física, a gente tem aula de anatomia, a gente tem muita coisa prática, né. Eu não conseguiria imaginar um curso de educação física, por exemplo, EAD, por exemplo. Existe, eu sei que existe, mas tem muita coisa que é prática, né? Então, mas, por outro lado, existem outras coisas que você consegue fazer de forma online, né? Você consegue oferecer um curso, você consegue oferecer informações, habilidades para você desenvolver na tua casa, por exemplo. Eu acho que quando essa pandemia acabar, vai existir, na verdade já está existindo uma mudança de comportamento das pessoas em relação a muitas coisas, né? O exercício físico mesmo era algo que as pessoas de forma geral eram muito céticas em resultado dentro de casa e tal, e muita gente está treinando dentro de casa e está sentindo, né? Tá vendo os resultados, está sentindo diferença. Esses dias mesmo agora, hoje não, foi ontem de manhã, eu dei uma live 7h30 da manhã, né? A gente treinou, a galera toda junta, e o pessoal falou assim, caramba, meu, aqui tá chovendo, ainda bem que eu não precisei sair de casa, pegar o carro para ir pra academia, se estivesse aberta, por exemplo. Eu só levantei da cama, tomei um café, vesti uma roupa, tô na sala da minha casa e já tô treinando. Então, acho que isso vão acabar gerando algumas mudanças de comportamento, sim, é claro, né? E para isso, o mercado, na hora que o mercado se abre, vem uma porrada de gente fazendo a mesma coisa, né? E aí você vai ter que ser um pouco criterioso na questão do bom senso, senso crítico, de falar assim, pô, mas espera aí, né? O que eu vejo que está me dando resultado? O que eu sei que me convence que vai ser bom para mim, que eu vou conseguir organizar aqui as minhas coisas para que se torne tudo mais prático e eu consiga, né, gerar algo mais eficiente, né? Eu acho que vai por aí, viu? Eu acho que o otimismo, a criatividade, né, nas horas de crise que a gente enxerga aí o potencial, né, o mercado potencial que a gente tem e muitas vezes quando a gente está na rotina, que está no comodismo, né, aquela história do sapo na água morna, né? Tá quentinho, gostoso, ele vai ficando até que a água ferve e ele morre. Então, assim, exatamente, pode ser esse sapinho, né? A gente tem sempre que estar buscando, sim, algo novo. Sim. E outra coisa que eu ia te falar, qual dica que você poderia dar para as pessoas, por exemplo, que estão em casa e elas gostariam de controlar melhor essas despesas, né? Porque o que acontece, assim, eu sempre falo, né? Eu falo assim, o dinheiro que vai embora não é o dinheiro que você vai lá e você compra um carro, por exemplo. É o dinheiro que você toma um café aqui, que você compra um negocinho lá, que você... É a taxa do banco que te come 10, 15 reais que você não percebe, é mais a besteira que você faz aqui no final de semana, ou iFood, né? Tipo, que você acaba gastando a mais. Não estou falando que não tem que pedir, eu peço toda semana aqui em casa. Mas, tipo assim, tem gente que pede 4, 5 vezes por semana, né? Sim. Então, o que você acha, qual dica que você daria para as pessoas terem esse controle de tipo, não, realmente eu tenho que colocar tudo na ponta do lápis e preciso ver, mas as pessoas não têm o hábito, né, de anotar. Tipo, beleza, tomei um café, anotei lá, um café hoje é dia 8 de maio, um café 5,60. Comprei um negócio, um pão, 2... Não, ninguém, né? Tipo, as pessoas não anotam isso. Não anotam. E, assim, uma das dicas, né, que vocês vão estar olhando retroativo seria separar por categoria, então, né? Então, por exemplo, eu costumo separar as contas pessoa física em gastos como padaria, mercado, restaurante, né, que seria o lazer. Só que o lazer no restaurante eu acho que é muito amplo. Acho que a gente tem que não deixar tão amplo assim.
Então, se é um restaurante, se a pessoa vai no barzinho, agora na pandemia ninguém vai em barzinho, mas vamos voltar, se Deus quiser, né? Vamos colocar isso como específico, né, para cada categoria. A escola do filho, o uniforme, então vamos supor despesas com escola, né? Vamos ser mais específicos. Eu tenho uma planilha, até depois, se puder colocar aí, por favor, no teu comentário, o meu site. Tem uma planilha no site que é www.optatus.com.br. Ela é uma planilha de fluxo de caixa e vai ajudar muito quem quer começar a se planejar, tá? Grandes empresas usam fluxo de caixa, pequenas empresas devem usar, pessoa física devem usar. E como que seria esse fluxo de caixa, né? Você categorizar todas as entradas, né? Então, se for uma empresa, né? A que se referem essas entradas, né? São vendas, né? São prestações de serviços, ou mesmo controle de cartão de crédito, né? Será que estou recebendo tudo aquilo que eu vendi no cartão? Você consegue fazer tudo isso com o teu fluxo de caixa. Pessoa física, como que você vai categorizar a entrada? Se eu recebo salário, coloco 13º, se eu tenho aí uma distribuição de lucros da empresa, se eu sou autônomo, né, eu vou ter meu prolabore, então eu começo a categorizar tanto as entradas quanto as saídas. E aí, esse é o segundo passo. Você fazer, o primeiro passo foi a redução, né, de despesas. O segundo é você planejar tudo que você tem para fazer, todos os gastos e todas as suas entradas mensalmente. E esse planejamento, ele é muito rico, né? Quando você planeja, você enxerga com mais nitidez. Poxa, eu não posso gastar tanto em tal despesa ou na outra, né? Então, você começa a se regrar. Uma dica legal, que muitas vezes a pessoa não gosta de utilizar, mas é pagar tudo com cartão de crédito, né? Tem gente que fala assim, mas eu não vou comprar um pãozinho na padaria com cartão de crédito. É chato. Cara, além de você estar ganhando pontos para depois pegar milhas, né? Que depois você vai poder viajar, poder fazer alguma coisa com isso. Você tem a categorização nas suas compras. Uma vez por mês, chegando o extrato do cartão, você consegue saber com quem... Você já viu onde você está gastando tudo, né? É verdade. É muito mais fácil. O cartão de débito, você acaba não conseguindo esse controle, é mais difícil. E quando você tem dinheiro ainda, aí você tem que anotar tudo, é muito mais difícil. Então, se andando com cartão de crédito no bolso, pagando suas contas com cartão, é melhor ainda porque você vai estar tendo mais fluxo de caixa, porque você vai pagar as suas despesas todas no cartão, você tem um dia certo para pagar a fatura. E você, com o planejamento do fluxo de caixa, você consegue se regrar também. Não gastar muito numa coisa que você sabe que você está gastando. Quantos por cento, por exemplo, do supermercado equivale na minha despesa total ou nas minhas entradas, entendeu? Isso tudo a gente pode até marcar uma outra live para falar só do fluxo de caixa. Quem tiver nessa live já baixa a planilha, entra lá, acessa o site, só colocar o e-mail... Aí vai receber um e-mail com link. O link é para baixar a planilha. Baixa... eu coloquei o site aí, eu coloquei optatus.com.br. Legal, obrigada. A galera entra para baixar a planilha. Baixa a planilha do fluxo de caixa, começa a se organizar, né? E controlar isso. Então, seria o planejamento, o segundo passo, e o controle através de um fluxo de caixa. E tanto pessoal do mundo tem que ter. E esse planejamento, gente, é fenomenal. Eu digo assim, olha, todo mundo consegue atingir qualquer objetivo se tiver planejamento. Não tem impossível, Thiago. Não tem impossível. Sim, com certeza. Eu já vi muito... E você falou um negócio interessante que eu não tinha pensado nisso, né? Quando você paga... Porque sempre que a gente fala cartão de crédito, é meio que um sinal amarelo, né? Falou cartão de crédito, não, ferrou... Juros do cartão, eu não tenho controle. Lógico, quando você tem planejamento, você tem controle, né? Sim. Então você sabe quanto você vai gastar no cartão de crédito, você sabe como é que estão as suas contas, você sabe quais contas vão vencer, quais não vão.
Mas possivelmente a vantagem realmente do cartão de crédito é você ter tudo numa data de vencimento só, por exemplo, né? Você controla isso, né? Você não fala, putz, aquilo venceu, eu esqueci de pagar. Aquele outro, não sei o quê, eu tenho que pagar. Quando você joga no cartão, automaticamente aquilo já vai sair para você, né? Você sabe que você vai ter que pagar, óbvio. Mas você também sabe que você tem uma data para pagar tudo de uma vez só, possivelmente. Se você se planejar para pagar tudo de uma vez só, é muito mais fácil, né? E com o fluxo de caixa, Thiago, dá para também a pessoa saber quanto que ela tem necessidade tal de giro também. Então, vamos supor, o que eu vejo Sim, sim. que é comum. A pessoa precisa de um dinheiro, vai até um banco, pede esse recurso, consegue esse primeiro empréstimo, quanto que ele precisava de capital de giro. Então, quando você tem um fluxo de caixa mensal, anual, ele vai te apontar quanto de saldo que você vai ter no final do mês. Será que vai dar tempo de você receber o próximo salário, de você fazer mais vendas para o que você tem hoje na conta corrente, né? E com esse planejamento? E se não der, a pessoa já solicita ao banco uma vez só um empréstimo que dê para pagar todas as contas, sem precisar ficar indo ao banco, porque o banco só vai te dar empréstimo uma vez. Na segunda vez, você já vai estar endividado, e esse endividamento vai baixar o seu score. Baixando o seu score, que é a pontuação que você tem com o banco, os juros vai muito lá em cima, ou senão o limite de crédito não é concedido. Então, tem tudo isso. É muito importante que essa pessoa saiba pedir. Será que o pessoal E outra... Oi? Será que o pessoal quer perguntar alguma coisa? Galera que tiver alguma dúvida aí nessa parte aí da questão financeira, nessa gestão, dessa organização, pode mandar por aqui as suas dúvidas, que a gente vai conversando com a Renata aqui, a gente vai organizando com ela. E eu lembro que eu estava conversando com você essa semana aí, e a gente estava falando sobre empréstimos, né, até para giro, para capital de giro, né, para fluxo de caixa e tal. E eu lembro que você tinha falado para mim sobre algumas alternativas, sobre o BNDES, sobre o Banco do Povo, que estavam dando algumas alternativas para a empresa, né? Na verdade, né? Isso para a empresa. Eu sei que tem bastante gente aí que está assistindo a gente que tem empresa, né? Que tem esse comércio, né? Colegas na área da educação física que tem academias, estúdios, box de crossfit e tal. A gente não sabe se a gente vai sair dessa pandemia agora, até o final de maio, se isso vai se estender para junho, né? Tipo, todo mundo que eu converso é uma incógnita, ninguém sabe de nada, a real é essa, né? Então, explica um pouco para a galera como é que funciona essa questão desses empréstimos, desse financiamento aí pelo BNDES, o que é necessário ter, como é que funciona isso para quem tem a sua pequena empresa lá? Primeiramente, tanto o empresário quanto a empresa, né, pessoa física e jurídica, não pode ter nenhuma restrição. Que tipo de restrição? Restrição no Serasa, no Cadim, né, que seria débitos estaduais. Então, a primeira coisa é não ter nenhuma restrição. Depois, vamos supor que a empresa queira o dinheiro para capital de giro, né? Mas o que a empresa considera capital de giro, tá? Por exemplo, o Sebrae, em conjunto com a Desenvolve São Paulo, tem um programa que chama Juro Zero, né? Para MEIs, microempreendedor individual. Para que seria esse Juro Zero? Pode ser para investimento, né? Um empréstimo para investimento ou esse empréstimo para capital de giro. Porém, o capital de giro não é para pagar conta, e sim para compra de estoque, por exemplo. Então, se o empresário não tem dinheiro para pagar, para comprar mais estoque para fazer uma venda, ele consegue esse recurso se também for aprovado o crédito, análise de risco, tudo isso, né? Então, esse é uma das alternativas para quem é microempreendedor individual. O BNDES é mais para investimento, né? Então, se você precisa fazer um investimento de maquinário, de equipamento na sua empresa,
BNDES tem uma taxa aí anual em torno de 11,5%, 12%. Então, ao ano, cara, isso é muito bom, falando-se no Brasil, né? Não, é incrível, não, sim. É incrível. Isso para fazer investimentos. Banco do Povo, claro que tudo, gente, depende da análise de crédito, né? Então, tem empresários que não vão conseguir essa taxa de juros. Então, assim, eu falo numa média, né? Banco do Povo libera empréstimo de uma taxa de 0,35 ao mês para micro e pequenos empresários. Então, o quanto que vocês vão conseguir de empréstimo, isso daí já é uma análise de crédito que eles vão fazer. Mas tem taxas individual, muito né? boas. A Caixa Econômica é um dos bancos mais baratos que se tem hoje, né? Então, a Caixa Econômica tem também as cooperativas de crédito, que eu gosto bastante, que você acaba se tornando um cooperado e não um cliente, né? Você se torna um cooperado e você acaba se ressarcindo de muitas taxas que você paga no ano. Um ano depois, na Assembleia, você se ressarce de valores aí, que é fantástico. Um cliente meu um dia chegou em mim e falou assim: Renata, você não tem noção, eu recebi de volta R$ 2.000 de taxas que eu tinha pago, de coisas que eu tinha pago durante um ano e recebi. Então, assim, são alternativas, né? Que você consegue ter de bancos, de empréstimos. Tem os bancos online também, que tem taxas menores, que às vezes não cobram, muitas vezes não cobram tarifa bancária, né? Então, esse tipo de alternativa é que o pessoal tem que analisar, né? Quando vai tanto o empréstimo, taxa de cartão de crédito, Thiago, pessoal, eu vejo taxas super abusivas assim no mercado, né? E aí, quando a pessoa para olhar e negociar, ela reduz, às vezes, 2%, né, de taxa de cartão para quem vende com maquininha, né? E taxa de antecipação, tem gente que deixa automática a antecipação e o cliente não sabe que está automática. Então, fala assim, não, é assim mesmo, a taxa do banco é essa, mas eu recebo no dia seguinte. Cara, não é essa. Você não tem que estar pagando antecipação se você tem dinheiro no banco, entendeu? Claro, então, com certeza. Porque depois você recebe mais por isso. Né? Claro, então tem gente que não tem essa. Que assim, a gente costuma dizer, né? Os bancos trabalham para eles, né? Nunca para nós, pelos clientes. Sim. Eu já fui bancária, eu sei muito bem das regras, né? As metas que o pessoal tem. Então, gerentes têm metas. A gente não pode acreditar em tudo que o banco diz, né? E o mais complicado é que, assim, fica cada vez mais difícil o acesso às pessoas no banco, né? Então, assim, tudo complica. Então, você liga para lá, é uma central, aí você fica 10 minutos no telefone, aí eles te passam para outro setor, aí chega uma hora que você fala assim, cara, mas é uma taxa de R$ 10, o meu tempo é muito mais valioso que isso, eu tenho tanta coisa para fazer, deixa quieto, esses R$ 10 eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Então, eles acabam se prevalecendo dessa falta de tempo do empresário, né? Você imagina R$ 10 de milhões de clientes, milhares de clientes. É muita coisa. Cara, eles ganham muito dinheiro. Eles ganham muito dinheiro. Exatamente isso. E eu estava conversando com alguns colegas também, né, que têm aí seus negócios, não só na área da educação física, mas alunos que têm restaurante, que têm loja, que têm seu comércio, que têm aí a sua empresa. E eu acho que a maioria deles, né, que eu conversei, fala assim, olha, Thiago, é engraçado isso, porque a gente se prepara, né, anualmente para fases sazonais. Então, por exemplo, eu sei que lá do meu faturamento de 100% da minha receita, no inverno cai 20%, cai 15%, cai 30%, mas eu nunca me preparei para cair 100%. Né? Então, eu nunca me preparei, a minha empresa nunca se preparou, lógico, se eu tenho uma empresa que está há 15 anos, 20 anos no mercado, onde deu tempo de você conseguir construir um capital, onde deu tempo de você construir um fluxo, para deixar girando ali para uma emergência que nem essa, por exemplo, de você, sei lá, né? E aí é onde as consultorias falam, pô, mas para você poder ter uma segurança financeira dentro da sua empresa, você tem que ter no mínimo 6 meses ali guardados para você poder se manter com a empresa fechada. Aí você fala assim, o empresário fala assim, mas cara, quando é que minha empresa vai ficar fechada 6 meses? Esses caras estão loucos, né? Agora, velho. E assim, e a grande maioria, a real é que a grande maioria não está preparado, né?
Eu mesmo. Se você perguntar para mim, Thiago, você está preparado para ficar 6 meses fechados? Eu falo, não estou preparado para ficar 6 meses fechado. Mas é hora de se reinventar, né, Thiago? Você Hora quer de se ficar reinventar, sim, fechado, claro. não fazer nada com o braço cruzado, cara, é lógico que você vai fechar e vai falir. Mas Com é a certeza, sem hora de dúvida se nenhuma. reinventar, né? Mas É hora de reinventar. eu ri porque, assim, exatamente isso que os alunos diziam nos cursos, né? Quando eu falava assim, gente, vocês têm que fazer o planejamento, né? Macroeconômico, né? O planejamento local, onde você vai fazer a sua empresa e tal. E, acima de tudo, ter um capital de giro, né? De, no mínimo, 6 meses o seu ponto de equilíbrio e tal. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, você precisa fechar a sua empresa. Imagina se um buraco se abre na frente da tua casa, da empresa e cheira esgoto e você tem um Ninguém consegue. restaurante, cara. Você tem que fechar. E aí o pessoal, imagina, Renata, isso nunca vai acontecer, fica fechado, imagina. E eu falava 3 meses, o pessoal pirava, né? Falava, não sei o quê. E você sabe que, assim, é difícil aquele cliente que eu encontro ou que me procura que é para melhorar os resultados. Então, assim, eu vou dizer que 10% dos meus clientes que eu tenho é para melhorar os resultados, para fazer planejamento. Os 90% é para correr atrás do prejuízo e tentar se recuperar. O negócio não tá Uhum. bom, mas é a educação financeira que a gente não teve, né, no, no período escolar, né? Na escola é uma coisa que precisa ter, né? Eu acho que assim, a gestão financeira é algo que te dá segurança, te dá saúde, né? Para você poder ter mais criatividade para pensar, para você poder criar outras coisas, para você poder tomar decisões com mais certeza, né? Eu acho que quando você tem essa gestão financeira, esse planejamento, você se torna uma pessoa mais segura. E aí, você até pode se dar o luxo de errar mais, né? Sim. Então, tipo, meu, se eu tenho uma segurança financeira, se eu tenho uma gestão, um planejamento, eu vou seguir por esse caminho. Mas, se não der certo, eu tenho uma segurança de que eu vou, sei lá, poder mudar a rota, né? Onde muita gente não consegue fazer isso, né? Cara, eu não tenho como arriscar, né? Então, o cara fica com medo, Claro. ou ele acaba arriscando tudo e muitas vezes acaba perdendo tudo e aí ferra tudo também, né? É aquele risco planejado, né? Você arriscar com planejamento, né? Eu costumo dizer assim, né? Eu sou de finanças, então, assim, meu risco, eu gosto de correr risco zero. E mesmo sendo empreendedora, o menor risco possível eu corro. Então, assim, quanto mais você souber sobre o seu negócio, quanto mais você entender sobre ele, ter as perspectivas, você vai errar, vai, mas menos, né? Em menor grau. A Uhum, menos que você tenha uhum. esquecido de planejar, que foi um dos meus casos, né? Um dia eu conto aí como foi minha história de Floripa, que eu esqueci de fazer o planejamento macroeconômico. Eu fui justamente Uhum. abrir uma loja numa praia que só tinha argentinos. Só que isso em 2001, que teve, lembra o quê? Crise na Argentina. Eu E a lembro. Meu, tinha um monte de gente morando na rua. nenhum argentino saiu da Argentina, ficou bloqueado o dinheiro deles, eles não puderam sair. E aí eu tive que fechar a loja e abrir outra em outra praia e me reinventei. Então a história é, você pode errar, só que você tem que, quando você cair, cara, você tem que levantar rápido. Você não pode ficar É. no chão chorando. Não tem tempo para chorar, né? Não, para tudo, né? Eu falo que eu falo assim, tem a regra dos 5 segundos, né? Na hora que você fez uma burrada ou na hora que você não planejou e a coisa aconteceu errado, qual é a primeira coisa que você pode fazer nos primeiros 5 segundos para que você tenha, para que você consiga consertar isso, né? Se você fica esperando muito tempo, perde o time, né? E às vezes você perder esse time, você perde muita oportunidade também, né? Você sabe que antes da crise agora, né? Porque a gente estava numa crise, mas estava bom ainda para quem era investidor de bolsa, né? Na B3. Então, muita gente ganhou muito dinheiro na Bolsa de Valores, mesmo as pessoas menos experientes, estavam se arriscando e estavam ganhando dinheiro. Quando chegou o coronavírus, cara, bolsa do mundo inteiro caiu, muita Despencou. gente despencou. Então, assim, quem tem o dinheiro na bolsa, agora vai uma dica para quem é investidor, né? E que não precise desse dinheiro agora, imediatamente, que era uma reserva, vamos dizer assim, uma reserva de capital que você não ia precisar disso, você estava investindo na bolsa, deixa lá. Deixa lá. Deixa Deixa lá, lá. porque uma hora vai subir.
Se você tirar agora, você está contabilizando um prejuízo. E um prejuízo que pode significar a quebra, né, do teu negócio, pode significar muita coisa. Então, não mexe, deixa lá e espera o mercado voltar. E para quem tem dinheiro ainda guardado e que não vai precisar, porque tem gente ainda que tem, né? Aquele colchão lá bem grande, aí, bem fofo, que tem esse... Deixa em casa embaixo do colchão, né? Não, cara... Se a pessoa tem esse dinheiro e não vai precisar durante 1 ou 2 anos essa grana e que tem como se manter hoje na pandemia, é uma reserva assim totalmente à parte, minha opção, investe na bolsa. Porque as ações despencaram. Então, a hora de quem tem dinheiro agora para investir, investe porque você vai ganhar dinheiro lá na frente. Mas pensando... Vai comprar tudo em baixa... Compra tudo ação em baixa agora, porque lá na frente vai aumentar e o que você pagou, você vai ganhar 2, 3, né? Vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar 10 vezes o que você investiu. Pensando bem a longo prazo. Vamos pensar aí nos 2 anos para estar tendo essa retomada. 2, 3. Uhum. Por isso que eu falo, é dinheiro que a pessoa não vai usar mais. Então, deixa lá aplicado e que vai ganhar dinheiro depois. Eu acho que esse é o segredo, né? A pessoa... E agora pra gente finalizar aí, porque daqui a pouco o Instagram vai cortar, vai jogar a gente pra fora. Qual dica que você daria para as pessoas que estão em casa agora nesse momento? Por exemplo, que pessoas que estão preocupadas com a questão financeira. Eu não digo nem na questão, por exemplo, de ser mandado embora do emprego, de perder o emprego, aquela coisa toda. Mas na questão dela controlar os seus gastos, né? Então, por exemplo, a pessoa ela ganha 5, só que ela gasta 6. Né? Acontece isso muito comum, exatamente. Qual dica que você daria para essa pessoa ela conseguir controlar isso de uma forma a longo prazo e não um mês só, tipo, beleza, olha, eu vou parar de pedir iFood esse mês aqui todo dia, eu vou controlar um pouco, mas chega no mês seguinte e destrói tudo de novo e aí já era. Olha, para manter essa consistência. A base é o fluxo de caixa, nunca deixe de fazer o fluxo de caixa. Que aí a galera pode baixar no teu site. Isso. É muito importante, essa planilha ela é bem fácil de se usar. A gente também, se tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo no Instagram, no WhatsApp também, que aí tem no site também tem contato direto comigo no WhatsApp. E é primordial que a pessoa continue fazendo esse controle, esse planejamento através do fluxo de caixa, tá? E também tente guardar 30% do que você... 30% aí ela guarda de reserva para realmente numa situação de risco, né? Porque senão, se ela ganhar R$1.000, aí sim, R$300 de reserva, para que ela tente viver realmente só com R$700. Eu sei que é muito pouco, mas vamos baixar um degrauzinho aí, vamos descer um degrau, né? Na sua vida social, tudo mais, para contar com esse dinheiro numa época de crise como essa, né? Sim, sim. E a gente acaba percebendo que a real mesmo, né? É que a gente também não precisa, dentro de casa, a gente não precisa de muito, né? Então, por mais que a gente pense que, mas tudo bem, eu tinha um padrão, né? Econômico, de gastos e isso e aquilo, que antigamente eu conseguia manter. Mas hoje você está dentro de casa. Eu falo mesmo, esses dias eu estava falando, eu falei assim, cara, as minhas roupas dentro do armário estão trocando ideia, porque, eu fico o dia inteiro, como eu faço live às 7h30 da manhã, né? Eu treino com a galera aqui às 7h30 da manhã. Faço as minhas consultorias aqui. Cuido do meu filho junto com a minha esposa. Faço as minhas tarefas no computador. Eu saio na rua para ir no supermercado e para ir no estúdio fazer algumas coisas que eu preciso e tal. O resto é só dentro de casa. Então, eu só uso roupa de ginástica o dia inteiro. Eu lavo, coloco no varal, nem passar precisa. E eu falo, por que eu tenho tanta calça jeans no meu armário, né? Para que eu tenho tanta roupa, sendo que eu não preciso nesse momento? Então, é uma questão aí da gente também pensar nas outras coisas dessa forma, né? E o mais importante nessa hora de crise também é a gente priorizar a compra do pequeno.
compra do mercadinho da esquina, compra da farmácia pequena, compra, sabe? Porque para manter essas empresas abertas, compra do restaurante pequeno, não vai comprar aí do Big Mac, o McDonald's, do Habib's, eles vão sobreviver à crise, né? Sim, Mas sim, vamos sim, priorizar sim, as sim. hamburguerias, que tem perto da tua casa, o supermercado que tem perto da tua casa, porque é isso que vai fazer a economia girar quando a gente voltar. Exatamente, exatamente. É, porque essas empresas grandes, né, que nem você falar, Carrefour, o Extra, McDonald's, Burger King, essas empresas elas sobrevivem numa crise, por mais que, sei lá, o cara tinha 1.000 lojas, o cara fecha 200, fecha 100, mas e o cara que tem o mercadinho na esquina que o cara ali, Exatamente. o caixa do cara gira de acordo com o dia que ele vende, né? E o cara do restaurante que tem que comprar a comida, pagar os funcionários. Outro dia eu tava vendo mesmo um dos restaurantes aqui de Santos, o cara estava vendendo toda a adega de vinho dele a preço de custo para poder pagar os funcionários, entendeu? Então, assim, é muito cansativo para essa galera, né? E restaurante, quer queira ou não, é um nicho de mercado onde o trabalho é muito cansativo. Então, se a gente não cooperar com essa galera, então eu mesmo tenho bastante alunos que têm restaurante e eu falo, cara, quando eu peço iFood, peço no restaurante dos meus alunos, de amigos meus, entendeu? Porque você ajuda a manutenção do negócio local, né, da cidade, né? A cidade ela precisa se sustentar, sobreviver, né? Sobreviver à pandemia, né? Vamos tentar aí, mas eu acho É. que vai dar super certo, se Deus quiser. Vamos manter o foco no positivo, né? Uhum. Se reinventar e é isso. Bola para frente, não vamos baixar a cabeça não, e a gente consegue. Nós somos brasileiros, né? Nós conseguimos. Não, e outra coisa, né? O que a gente tem que pensar, pelo menos na minha cabeça, passa a seguinte informação. Olha, a internet hoje, ela alcança um número bizarro de pessoas no mundo inteiro, né? Então, se a gente pensar que são bilhões de pessoas, né, vivendo no planeta, se a gente for levar para o Brasil são 210 milhões de habitantes, se a gente for pensar. Hoje, eu tenho 2 estúdios aqui em Santos, tenho 2 academias praticamente. A gente totaliza nesses 2 estúdios, né, na época que a gente estava aberto, sei lá, 400 alunos, 400 e pouco, juntando as duas, né? Cara, 400 e poucos alunos não é nem 1% dos 210 milhões de pessoas que você consegue alcançar pela internet. Lógico, são segmentos totalmente diferentes, são nichos de mercados totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se a gente for pensar em se reinventar, né? Se a gente for pensar em começar a abrir os olhos, abrir a visão para aonde você consegue atuar, né, de uma forma bacana, a internet é uma delas. É algo que está aí para todo mundo, né? Então, foi o que eu falei para você aquele dia que a gente estava conversando. Meu, tem cara vendendo curso online para conserto de carro antigo. Sim. E tá super bem. Financeiramente o cara tá bem, profissionalmente o cara ele conseguiu se sobressair perante os outros, enfim, né? Então, assim, é uma questão aí da gente realmente observar e falar assim, olha, existe muita coisa, na verdade, que antes a gente não conhecia, né? E que a gente estava muito limitado ao nosso campo de visão presencial, tudo que rola aqui, que rola ali. Mas, cara, peraí, vamos ampliar esse campo, né? E é isso que eu falei da internet, né? Uma das despesas que não se deve cortar, né? Inclusive, utilizar para ganhar dinheiro, né? Você só vai cortar o que realmente é um gasto para você. Mas internet, hoje o mundo é online, não tem jeito. E quem é um não investimento, né? agora vai estar fora do mercado. Porque as pessoas vão mudar o hábito, né? Então, se elas têm hábitos de ir à academia, por exemplo, presencialmente, ir a cursos presenciais, agora que elas estão experimentando fazer tudo em casa, gente, algumas vão querer continuar online, não vai ter jeito. Outras, é claro, que vão preferir presencial. Só que vai ter aquele mercado online agora. A partir de agora, eu acho que não tem mais volta. O mercado online já está aberto. E demorou, né, para ficar aberto. Sim. Na verdade. Sim. E é o que eu estava falando, tem uma empresa de fitness online, né? Tem uma empresa que vende cursos online, programas de ginástica. Nos primeiros 15 dias de abril, que a gente começou aí no meio de março a pandemia, e aí na hora que a galera realmente, no começo de abril, falou, cara, a gente vai ter que ficar o mês de abril inteiro em casa, né?
Essa empresa, nos primeiros 15 dias de abril, eles faturaram 3 milhões de reais. É isso. Uma empresa que já existe há algum tempo e tal, né? E eles já tinham uma boa venda pela internet desses programas de treinamento em casa. Nos primeiros 15 dias, eles triplicaram a venda deles pela internet. Então, assim, é o mercado. Óbvio que eu acho que isso vai fazer isso daqui, vai ter um pico, aí vai baixar um pouquinho e vai normalizar, entendeu? Porque as pessoas vão realmente, foi o que você falou, mudar o comportamento e vai continuar. Mas jamais vai voltar ao que era. Não, não volta. Não. Eu acho também. Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas mudaram conceitos, mudaram comportamentos, começaram a dar importância para coisas que antigamente não davam. Sim. Então, eu acho que, por um lado, eu acho que vai ser incrível, né? Se você souber, se a gente souber explorar isso, nossa, vai ser transformador. E tentar pensar fora da caixa, né? Tem gente que fala assim, poxa, mas eu tenho um serviço, o meu trabalho, eu sou, sei lá, pipoqueiro, eu não consigo vender pipoca online. Ok, mas o que você consegue fazer online? Né? Sim, Ver uma coisa sim, que você sim. consegue, que você é bom, que você consegue, ou se não, faz parceria com quem é bom, tenta administrar isso. Sempre tem como a gente sair da crise, gente. É impressionante. O negócio é Sim, sem dúvida. não focar nas perdas, não focar no prejuízo. Foca no resultado, foca no planejamento, e aí a pessoa consegue. Acho que já está acabando, né, Thiago? Eu tô sem não dá para entrar no looping, né? Não, eles avisam aqui. Mas, ó, vamos se despedir. A gente já pode ir se despedindo, porque daqui a pouquinho faltam 2 minutinhos para a live acabar. Galera, quem tiver alguma dúvida, quem quiser alguma informação relacionada a essa questão aí do acompanhamento financeiro, gestão financeira, pode entrar em contato direto com a Renata aqui pelo Instagram dela, pode mandar direct para ela. Entrem nesse site, na Optatus, baixem essa planilha do fluxo de caixa. Eu tenho a minha. Eu tenho duas. Na verdade, tenho várias planilhas de fluxo de caixa, a Renata sabe. Só que eu tenho uma planilha minha pessoal da minha casa, meu, Thiago, e eu tenho uma planilha do estúdio, né? Essas são básicas, onde eu divido tudo isso. É muito importante você também, independente de você ter empresa ou não, você ter essa sua planilha para os seus gastos pessoais, para você saber o que a Renata falou, quanto que você gasta de alimentação, quanto que você gasta de lazer, quanto que você gasta com coisas que de repente você não precisaria estar gastando. Enfim, então é muito legal se vocês conseguirem entrar aí no site dela para baixar essa planilha, né? E Rê, foi um prazer te ter aqui, as tuas informações foram muito úteis. Obrigada pelo convite. Agora eu te espero no meu canal, né? Vamos fazer essa... Sim, a gente vai fazer uma live lá no seu agora, semana que vem. Vamos sim. E se quiser, estou à disposição quando você quiser marcar de novo. Vamos falar um pouco mais de fluxo de caixa, se precisar. Vamos falar sobre outros assuntos. A gente consegue falar sobre muita coisa aqui. Muito legal esse papo. Obrigada. Sim, a gente consegue aprofundar, de repente, num tema um pouco mais específico, né? Como você falou, ou fluxo de caixa, ou alguma coisa aí. Ó, o Thiagão tava precisando dessa live aí, ó. Então, a gente pode aprofundar, tá? Um tema um pouco mais específico. Mas, galera, entrem no site, baixem a planilha, porque é muito importante. Para mim, na minha opinião, como empresário, né? Tendo a minha empresa, ou até como pessoa, isso é o ponto de partida para você começar a ter algum controle e saber onde você está, onde o teu dinheiro está indo pelo ralo e aonde está sendo primordial para você. Sim, é isso mesmo. Pessoal, obrigada por terem comparecido aí. Estou vendo ex-alunos, clientes. Muito obrigada, né, por ter nos prestigiado. E aguardo vocês lá no meu canal também. Curtam aí o trabalho do Thiago, que é fantástico para colocar o corpo e a mente em dia também. As lives das 7h30 da manhã que eu acompanhei hoje foi fantástica, parabéns. Eu acho que é isso. Para sair derretendo. Eu vi, você tomou 1,5 litro, né, cara, de água. Pô, tomei quase 1,5 litro de água. É isso aí. Galera... Pessoal, essa live vai ficar salva aqui durante 24 horas aqui no meu canal. Onde baixa lá? Oi? É para salvar mesmo, hein? Não, tá salvando aqui. E, por exemplo, se alguém teve alguma dúvida, quiser rever essa live para ver algumas coisas que a gente falou, é só entrar de novo aí no meu Stories e rever a live. Para quem não viu essa live, vai ficar salva durante 24 horas para rever.
E para quem viu e quiser mandar para alguém, pode compartilhar essa live com outras pessoas também. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí nesse momento, beleza? Então, galera, obrigado todo mundo aí por ter participado da live. Rê, um beijo para você. Obrigadão, viu? Obrigado por ter participado. E semana que vem tô lá com você. Beleza, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, um beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.